sequência, então, colocado o tópico luz e sombra, aproveitando as imagens que vocês têm nos cadernos dos professores, e aí começa com essa obra do Vermeer. E esse é um tópico especialmente trabalhado dentro do campo da produção pictórica, e como também produção escultórica. É uma questão enigmática, esse embate, essa tensão entre a luz e a sombra, essa tensão entre a clarificação e também a ideia do enigma, retomando aquela constatação do Jorge de Quirico. Não sei se vocês estão lembrados, daquele o grande pintor que, num primeiro momento da sua fase surrealista, que, aliás, ele foi classificado como surrealista pelos surrealistas, já que o trabalho dele foi feito anteriormente ao surrealismo ter surgido como movimento, que só surge no final da segunda década, da década de 10, mas ele já tinha realizado toda a fase assim chamada metafísica dele, e que são, no geral, aquelas praças crepusculares, aquelas situações, umas cidades desabitadas no geral, umas construções arquitetônicas com arcos, praças, e sempre um sol avermelhado. E a ideia dele era justamente a ampliação das sombras, a ideia de que a sombra é sempre a dimensão enigmática das coisas. Quer dizer, quanto mais as luzes elas incidem sobre algo, e aí não há como não fazer associação com o próprio iluminismo, com o iluminismo como um projeto filosófico, projeto de pensamento que tem a perspectiva de livrar o mundo dos mistérios e encontrar finalmente a verdade. Então, a razão servindo de medida para todas as coisas, e o De Quirico meio que opõe a isso, dizendo que não adianta, quanto mais impactante, mais forte, mais incisiva for a luz, mais espessa e opaca é a sombra que o objeto retruca, coloca como uma demonstração do que há de intangível dentro dele, do que há de misterioso, de enigmático, de secreto. Os objetos não nos segredam o que eles trazem dentro de si. Por mais que nós tentemos averiguá-lo, perscrutá-los, eles se mantêm inabordáveis numa medida. Então essa é uma discussão que vem desde sempre, na relação entre luz e sombra. O próprio Platão, no mito da caverna, falando que nós temos acesso às sombras, não temos acesso à verdade, ao conhecimento, e a essa dubiedade, portanto, e como também há essa discussão acerca do lusco-fusco, acerca do entardecer, quando a luz vai se dissipando e aí os termos se fundem e o mundo fica ainda mais misterioso, porque você não tem como precisar as coisas. O trabalho do Vermeer ele é quase todo assentado sobre essa discussão, quase todo. Ou pelo menos o mais importante trabalho dele é integralmente devotado ao problema da luz. E eu não sei se vocês estão lembrados da cena, da mulher bordando, a outra jogando leite dentro de uma vasilha. É sempre alguém diante de uma janela, né? E é uma ideia muito bonita, porque se está alguém dentro de uma janela, quer dizer também que a luz vem do lado de lá, lado de fora. E o que ele está se referindo é o problema da distância que o homem estabelece da natureza, e que também o processo civilizatório é um processo de progressivo afastamento da natureza, vale dizer de progressivo afastamento da luz, na medida em que ele se enclausura, em que ele se fecha, em que ele vai criando ambientes artificiais. Então todos os protagonistas das pinturas do Vermeer, a menos que a gente entenda que o protagonista é a luz, o que não seria, no meu ver, indevido, são pessoas que estão dentro de ambientes, mas diante de uma janela, e é da janela que emana a luz, como é o caso dessa moça. Mas aqui nós não vemos a janela, né? Então o que tem só é uma luz lateral. E o que ele também sempre enfatiza, o Vermeer,
é que a luz que vem de fora, ela é, afinal das contas, aquilo que anima. Embora seja, não sei se vocês lembram, não é só as pessoas dedicadas aos seus afazeres. Tem desde a mulher tecendo, a mulher jogando leite, como também uma que é muito bonita, especialmente bonita, que é uma mulher que está afinando um instrumento. E ela está com um alaúde na mão e ela está... Claro que quando você afina um instrumento, você não olha para o instrumento. Mas ela está indo em direção à luz, com o ouvido. Então a ideia é que a luz, ela vem de fora e ela que nos alimenta. Ela é a energia que termina dando essa vitalidade, a força. Né? Precisamos da luz, ao final das contas. Nós nos enclausuramos e nós nos fechamos em ambientes e aí, com isso, nós perdemos esse contato e é por isso que o Vermeer fala sempre desse mundo que é mediatizado, desse mundo que é afastado da natureza, desse outro mundo que nós construímos e é por isso a incidência tão grande de mapas nos quadros dele também. O mapa também é um mundo mediatizado, é um mundo cartografado, é um mundo transposto para um código, não é a natureza concreta. Da natureza em Vermeer, salvo os trabalhos que ele faz, e não são trabalhos de paisagem, são trabalhos urbanos, no geral, são vistas da cidade, de Delft, onde ele morava, mas, no geral, você não tem visão da natureza, salvo assim, salvo indiretamente. Não é? Então, a luz, ela entra, ela anima, e o detalhe que me parece aí sintomático, é inclusive o nome do trabalho, é que a luz se concentra na testa e se concentra no brinco. E o brinco é pérola, e a pérola é uma joia que vem da natureza. Ela carrega a luz dentro de si, ela carrega ela consigo. Né? Ela tem, claro, a luz incidindo na testa, o que também é uma afirmação da própria inteligência e do pensamento. Né? E todos os pintores, e claro, o Vermeer faz isso, e também faz isso olhando para o Rembrandt, que é o grande mestre do século. Rembrandt faz uma série de autorretratos, e todos os autorretratos, mesmo aquele em que ele estava mais miserável, e ele se registra inclusive em situações que nós vemos de muita infelicidade, de muita pobreza material, que ele chegou a enfrentar, mesmo assim, todos eles, a testa sempre aparece com alguma luz, a testa luminosa. Também tem uma obra muito bonita do Velázquez, que está reproduzida no livro As Meninas, em que o Velázquez se representa e é na luz, é na testa dele e na mão dele. Quer dizer, a testa, a cabeça e a mão são esses os dois instrumentos mediante os quais ele enfrenta o mundo e ele representa, ele constrói as suas telas. Então a ideia, porque num primeiro momento nós temos o nosso olhar todo, claro, primeiro porque ela nos olha, né? E isso é irresistível, não há como não olhar alguém que nos olha, né? Nós buscamos isso, mas o nosso olhar fica dividido entre o olhar dela e a testa, que está toda luminosa, para num segundo momento, indo em direção à sombra, uma sombra que é compensada, porque a luz que está do lado esquerdo, ela é compensada pelo pano que cai do lado direito, do nosso lado direito, entre um e outro tem apenas um ponto de luz, que é para onde o nosso olho termina sendo como que atraído. Ele que retém, né? Ele está meio assim, no centro geométrico deslocado do quadro, né? Porque existe uma linha que está passando aqui, meio que entre a boca e o nariz dela. E é nessa linha aqui, tem uma linha mediatriz, e aqui puxa o trabalho, todo vai escoando para essa luz, que é a luz de uma pérola, que é uma luz de um elemento natural. Né? Então essa ideia parece-me, de novo, soberba, e os artistas, eles são filósofos, eles são pensadores. Né? Poderia ter feito isso de milhares de maneiras, mas por que essa insistência na luz? Por que essa discussão acerca da luz? Por que essa preocupação com a luz no momento em que os homens mais e mais vivem em cidade, mais e mais vão se abrigando, mas um abrigo que também é uma espécie de camisa de força, de clausura, porque vai tirando o homem do contato com a natureza, o que é um modo também de deixar de estimular os sentidos, não é? Porque não se tem mais aquele toque mais direto, mais explícito, com a fonte de tudo que é o mundo. Não é?
Então, ele vai falar desse mundo mediado. Tem uma outra escultura que me parece também muito significativa, que é o problema do Picasso. Nós começamos ontem justamente com uma escultura. Ontem, ao apresentar Rodin, eu falava do dramatismo que ele confere à superfície de bronze da peça, mas esse dramatismo ainda é de ordem distinta do dramatismo obtido pelo Picasso. Porque o Picasso aqui, ele está com essa cabeça de mulher, na verdade, ele está indo em duas direções, né? Primeiro, porque ele está, de fato, mexendo também com o cobre, com bronze, desculpe, ele está pegando volume e escavando o volume, né? Ele está rompendo o volume, ele está estilhaçando o volume, o que é também uma maneira de fazer com que a coisa estilhasse sobre a luz. Na verdade, com essa superfície toda drapeada, toda cheia de ressaltos, de recalques e saliências, o que acontece é que o volume ele termina se desfazendo, né? Então, de novo, também é esse interesse, essa perspectiva do artista, essa preocupação do artista em nos apresentar alguma coisa que, mesmo quando ela apareça com toda a nitidez, como é o caso do Vermeer, não é que essa nitidez deva ser confundida com uma mensagem absolutamente clara. Eu diria que ela é clara, mas é clara no sentido de apontar um enigma, de apontar um problema, de apontar um pensamento claro. Aqui ele está falando mais ou menos da mesma coisa, só que de um outro modo, né? Ele, de novo, nos apresenta uma superfície, um volume que é um volume enigmático. E o problema dele é que ele está falando com um olho que é bifurcado. Ele está falando com o olho pela razão, porque é o olhar cubista, é o olhar de uma nova era, é o olhar da era da máquina, da era da indústria, da era da racionalidade, né? Por um lado. Por outro lado, é também um olhar que está alimentado pela estatuária, pela imagética, especialmente africana e especialmente dos países da Oceania, tá? Quer dizer, nós sabemos que no final do século XIX, com a criação do Museu do Homem, com as grandes viagens feitas pelos etnógrafos, pelos arqueólogos, pelos estudiosos de mitos, quer dizer, mais do que nunca, o Ocidente começa a reter essas peças, esses trabalhos que não eram considerados trabalhos artísticos, mas que os artistas, como não estão preocupados com essa denominação, ficam completamente fascinados e percebem que todas essas peças, elas, na medida em que não sofreram a mesma formação, ou melhor, na medida em que as pessoas que as produziram, anônimas, em sua grande maioria, não sofreram a mesma formação que eles, a velha formação ocidental, a formação que vem do Renascimento, a preocupação de fazer uma mímese, uma representação tão fiel quanto possível, tão verossímil quanto possível. Quer dizer, essas pessoas, esses anônimos, na medida em que não haviam passado por isso, tinham uma liberdade incrível. Uma liberdade que eles, artistas ocidentais, começam a entender que não há nenhum motivo para eles não acatarem isto. Há uma exposição muito importante nesse sentido, produzida pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, chamada O Primitivismo na Arte Moderna. É uma exposição realizada, se eu não estou enganado, em 1983. É uma exposição surpreendente, mas não menos controvertida. Ela é surpreendente porque ela levanta copiosamente um número extraordinário de peças inacreditavelmente boas, de culturas as mais variadas, e as coloca lado a lado com artistas ocidentais, que são Picasso, Kirchner, Matisse, vem de Gauguin. A exposição começa com Gauguin, é para onde ele mais retroage, tendo Gauguin vivido nas Ilhas Marquesas, Tahiti, até bater nos anos 70 com a land art, com trabalhos que têm a ver com aquelas marcas deixadas nos altiplanos bolivianos, peruanos e também entre os mexicanos. O problema da exposição já começa no título. Essa virtude da exposição é esse material maravilhoso e esse cotejamento.
Agora, o problema da exposição já vem no título, chamar de primitivismo, o que é uma bela de uma desqualificação do outro, né? Tudo aquilo que não é ocidental e branco é, portanto, primitivo. Civilizados somos nós, né? E o resto dizem lá da América do Norte e da Europa, e o resto é tudo primitivo, quando não é de primitivismo que a exposição aborda, que se aborda de uma qualidade mental, uma qualidade plástica exuberante. E é isso justamente que vai terminar impregnando os artistas. Picasso está evidentemente fascinado com isto, e ele acusa isto. Então, a cabeça que ele faz, esta cabeça de mulher, tem esta relação. E esta relação com a estatuária, especialmente a estatuária africana, ela deve ser de fato marcada, porque a estatuária, se ontem, ao discutir o problema da estátua, eu falava sobre o aspecto mágico de qualquer estátua, na medida em que ele é um símbolo, na medida em que ela alude à invisibilidade, na medida em que ela demonstra, ela sinaliza, ela indicia uma vontade nossa de ter contato com o invisível, seja no sentido de aplacar o invisível, porque nós estamos aqui sujeitos aos desígnios da providência, dos quais sequer desconfiamos. Então nós somos muito frágeis em nossa peregrinação. Acontecem terremotos, acontecem pestes, acontece o diabo, nas nossas vidas particulares acontecem dramas, e nós não vemos o sentido disso que está por trás. Né? Então nós fazemos culto, nós oramos, nós erigimos monumentos, erigimos, por exemplo, colunas. Né? Por que coluna? Por que obeliscos? Por que torres? Né? A torre, é claro, ela tem uma finalidade precípua, eu diria comezinha, de você, de lá do alto, olhar mais longe. Mas não é apenas isso. A torre também, a começar pela Torre de Babel, ela não é a primeira, e é uma torre mítica, ela tem o sentido do homem tentar atingir o céu. Né? Então, nada mais é do que o princípio etimológico mesmo da palavra religião, no sentido de religar. Tudo que nós queremos é ligar, é restabelecer um contato que nós perdemos. Quer dizer, presuntivamente, todos nós, humanos, somos uns desterrados. No caso da tradição judaico-cristã, vivíamos no paraíso e fomos despejados do paraíso por causa de um mau passo. Né? Fizemos lá o que não devíamos, provamos da árvore do conhecimento e o resultado é que estamos aqui até hoje. Mas quem sabe se nós conseguimos reencetar o caminho de volta, recuperarmos essa relação com a invisibilidade, recuperarmos inclusive a imortalidade. Esse desejo de imortalidade está evidente, inclusive, nesses projetos malucos, cada vez mais, que os biólogos e os médicos colocam em marcha, movidos por nós mesmos, todos nós temos esse interesse, que começam da mais simples aplicação de Botox até essa compulsão que tem todo mundo hoje em parecer jovem e em mentir a idade que tem e agradecer quando alguém se equivoca para baixo a idade. Né? Como se isso... Eu sempre me lembro, de novo, várias vezes já citei, o Nelson Rodrigues, que dava um conselho para os jovens, que era: jovens, envelheçam. Esse era o melhor conselho que ele podia dar, essa ideia de que existe hoje mais e mais e mais uma apologia da juventude, como se a juventude em si fosse um mérito. Né? Bom, se a estátua ela tem esta relação com a divindade, a estatuária, então, africana ou da Oceania, mais ainda, é completamente, porque ela não se justificaria só do ponto de vista estético. Ela tem fundamentalmente uma finalidade que está ligada com a divindade, que está ligada com a contemplação, que está ligado com o dado votivo. É para isso que serve, não serve para outra coisa. Né? Você tem esse tipo de relação, você constrói esse objeto, e esse objeto é enigmático porque ele, embora ele seja feito de madeira, embora ele seja feito de pedra, embora ele tenha um pé aqui, ele se manifeste, e ele só pode se manifestar a partir de um material que exista aqui entre nós, mas ele confina com algum setor que é um setor invisível. Daí a ideia de fazer um tipo de escultura que não tem a claridade, que não tem a visão, assim, digamos, a aparência tão escorreita e nítida. Né? E aqui tem mais um outro dado, porque é um curioso cruzamento. Porque o Picasso, efetivamente, não estava preocupado com nada mágico. Picasso não era um religioso.
Picasso está extasiado diante da liberdade formal desses homens, que ele não sabia quem era, nem qual é o motivo que os movia a fazer isso. E ele estava, inclusive, desinteressado de saber qual é o rito que estava por detrás. Isso, ao menos, é o que ele diz. Se ele, lá no quintal, fazia despacho, é uma outra questão. Mas aqui na sala ele não abre esta. E Picasso foi um cara que falou muito pouco sobre o próprio trabalho, né? Repudiava isso, achava desnecessário. Mas há um outro aspecto que tem e que termina esta liberdade formal, fazendo, por exemplo, da estatuária africana. Isso o alimenta na sua busca plástica, e isso Picasso estava interessado, era a ruptura com todo um código que havia sendo construído desde o Cinquecento, desde o Quattrocento. Tá? E aí é importante a contribuição do cubismo como uma compreensão de que o mundo ele é um resultado do olhar, e isso é uma compreensão que vem de Cézanne, daí uma visão bifurcada. É a estatuária religiosa, por um lado, produzida por outras culturas que não a cultura sediada, que tem ali seu epicentro na Europa, e, por outro lado, a matriz europeia. Sim. Picasso não sonega o lugar de onde ele vem, e nós sabemos, quando olhamos, por exemplo, o Demoiselle d'Avignon, que é o quadro que marca a invenção do cubismo, ele é justamente a fusão, usando o tema clássico, de mulheres que são clássicas com mulheres que são máscaras expressionistas. É meio que, olha, este mundo, a rigor, possui vários mundos dentro dele. E quando eu olho para uma coisa, e seguindo o rastro de Cézanne, a pegada de Cézanne, o meu olho não está em movimento, e o meu próprio corpo está em movimento. Não é apenas o olho, mas o corpo onde o olho está agarrado, inscrito, também se movimenta. Né? É bem essa discussão que o cubismo nos coloca. Um problema, então, da captação das coisas a partir de ângulos diferenciados. Né? E, acima de tudo, existe também essa ideia que subjaz ao pensamento cubista, que não apenas o meu olho movimenta, mas, fundamentalmente, o meu olho pensa. Né? O olho pensa. Isso tem uma formulação explícita feita pelo Fernando Pessoa, né? Que é contemporânea a essa discussão. Fernando Pessoa escreve um verso onde ele diz que o que em mim sente está pensando. Né? Isso a gente devia sempre considerar. Não existe sentir. Existe sentir e pensar simultaneamente. Essas coisas não estão descoladas. Então não tem olho virgem, não tem ouvido virgem. Não é? Pensando e racionalizando, pensando, sentindo e ao mesmo tempo tentando localizar aquilo que está sentindo. Vem um som e você tenta situar que som é esse, qual é a origem desse som. Não só o lugar de onde ele sai, é som do quê? E aí você, portanto, ancora a sua percepção na sua experiência, como tudo, como em tudo. Nós ancoramos sempre tudo na nossa experiência. Ainda que seja a experiência dos outros, porque a experiência pode ser mediada pelos outros, a experiência é mediada pelos outros. Nós temos muitas informações, a maioria das nossas informações são colhidas pelos outros, seja livros, escolas, filmes. Nós não vivemos diretamente, vivemos por tabela, vivemos por ricochete, vivemos esse tipo de relação. Então é interessante uma cabeça de mulher, de um tema clássico que ele pega, e essa cabeça se estilhaça. Ela se estilhaça dizendo, mostrando que muito aquilo que os impressionistas estavam colocando. Quer dizer, o mundo não existe do lado de lá. O mundo existe na medida em que eu capturo. Né? O mundo existe na medida em que eu trespasso, na medida em que ele existe para mim, na medida em que eu vejo, toco, apalpo, cheiro, percuto, ouço. Né? Portanto, o mundo só existe numa relação que ele se estabelece comigo. E nesta relação, esta relação se dá enquanto eu me movimento, enquanto eu ando, enquanto eu circulo e enquanto eu estou disposto ou sujeito aos mais diferentes estados de espírito. Porque uma coisa é este ambiente aqui, com a luz assim.